Na reportagem a seguir, você vai ver que medidas foram adotadas pela Promotoria de Justiça de São José de Piranhas em relação às irregularidades detectadas durante inspeções que foram feitas na delegacia e na cadeia pública da cidade. Você também vai ver o que foi feito pelo poder público para resolver os problemas. O MPTV chega ao município de São José de Piranhas, no Alto Sertão Paraibano, para mostrar as situações irregulares e inusitadas constatadas pelo Ministério Público Estadual na cadeia pública e na delegacia da cidade. Um dos problemas que mais chamou a atenção durante uma inspeção da Promotoria de Justiça aqui de São José de Piranhas é que no prédio onde funciona a delegacia da cidade, como não havia celas, as pessoas detidas eram presas a uma barra de ferro afixada em um dos muros do imóvel. Como mostram essas imagens que foram registradas durante a inspeção do Ministério Público Estadual em julho do ano passado. Foram elaborados relatórios e expedidas recomendações ministeriais à Secretaria de Segurança Pública, que cumpriu alguns dos itens solicitados pelo MP. Porém, segundo a Promotoria de Justiça, ainda há melhorias a serem feitas. Os senhores foram lá e viram que continua sem uma placa visível e também o cárcere que começou a ser construído, o cárcere. Então, assim, algumas melhoras houve, mas não todas. Então, assim, se até o término do prazo também não for regularizada totalmente a situação, nós vamos ter que entrar com medidas judiciais. Porque o objetivo é que consigamos extrajudicialmente, porque é muito mais célere. A cadeia pública de São José de Piranhas também foi alvo de inspeção ministerial em julho do ano passado. Foram constatadas a falta de alojamentos para os agentes penitenciários de plantão e a ausência de uma cela individual usada para situações de risco que envolvam os presos. Segundo a promotora Fabiana Miller, nenhum procedimento foi judicializado com relação à cadeia, porque o Estado tem colaborado através de medidas consensuais. No último mês passado, nos foi enviado um projeto arquitetônico, a planta baixa, então da reforma da cadeia. Nessa sim, contendo o alojamento, contendo o reservado. Então nós estamos agora aguardando a concretização deste projeto. Então por isso que ainda nós não ingressamos com ação judicial, porque já que extrajudicialmente está sendo solucionado, nós vamos aguardar um prazo, sempre fiscalizando o cumprimento deste projeto. A Secretaria de Administração Penitenciária comunicou à nossa reportagem, através de sua assessoria de imprensa, que aguarda o início das obras pela Suplan e que a Secretaria está tomando todas as providências necessárias até que a obra seja concluída e ofereça um melhor serviço público aos detentos e funcionários. No começo do ano, a Promotoria de Justiça de Cajazeiras conseguiu uma liminar que obrigava todas as escolas públicas e particulares de Cajazeiras, Bom Jesus e Cachoeira dos Índios, os municípios que integram a comarca, a matricularem as crianças com 6 anos no primeiro ano do ensino fundamental, independentemente do dia de aniversário. Isso porque resoluções dos Conselhos Nacional e Estadual de Educação estabelecem que apenas as crianças que completam 6 anos até o dia 31 de março do ano em que é feita a matrícula é que podem ser matriculadas nessa série. Na reportagem a seguir, você vai ver histórias de crianças que, graças à intervenção do Ministério Público, não perderam um ano de vida escolar só porque nasceram depois de 31 de março. Uma resolução do Conselho Nacional de Educação e outra do Conselho Estadual da Educação da Paraíba geraram discussão e insatisfação entre os pais do município de Cajazeiras. É que elas impõem limite etário para que crianças sejam matriculadas na primeira série do ensino fundamental, fixando uma data de nascimento limite para que a criança possa ser matriculada. Dessa forma, o filho de quem nascer após a data estabelecida pelas resoluções acabava perdendo o ano letivo. A resolução que estabelece que apenas crianças de 6 anos, nascidas até o dia 31 de março, podem se matricular no primeiro ano do ensino fundamental, levou pais de alunos, professores e diretores de escola a procurarem o Ministério Público Estadual.
O estado e os municípios de Cajazeiras, Bom Jesus e Cachoeira dos Índios, no Alto Sertão Paraibano, devem garantir a matrícula no primeiro ano do ensino fundamental nas escolas a todas as crianças com 6 anos de idade completos ou que venham a perfazer essa idade até o dia 31 de dezembro de 2014. A determinação foi feita pela 4ª Vara de Cajazeiras, que acatou a ação civil pública com pedido de liminar ajuizada pela Promotoria de Justiça do município. Márcia é mãe de João Walter, de 5 anos e 4 meses. Se não fosse pela intervenção do MP, ela acredita que o filho seria prejudicado no andamento escolar. Ele é um dos alunos mais novos do primeiro ano. No entanto, meu filho, ele já lê fluentemente e consegue entender o que ele lê. Portanto, eu acredito que se ele ficasse retido, seria um prejuízo para ele, para a criança e para a família também, porque ele iria se sentir frustrado. Já Hildeberg não tem dúvidas que, sem a liminar concedida pela Justiça, o filho Miguel, de 5 anos e 10 meses, desperdiçaria tempo de aprendizagem. Meu filho, o estado de alfabetização do meu filho hoje é muito bom. Ele já lê completamente. Ele lê bem, ele entende o que lê, escreve bem, é muito proativo em matemática, é muito proativo em leitura, joga xadrez. Então, da forma como ele está, se não houvesse essa intervenção do Ministério e meu filho tivesse que voltar a repetir o ano anterior, ele estaria perdendo os talentos que ele tem hoje. Segundo a promotora de justiça responsável pela ação, as resoluções de corte etário violam o princípio da igualdade e direitos garantidos na Constituição. Ao meu ver, essas resoluções elas são completamente inconstitucionais e também contrariam a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, além de ser uma medida até um pouco que afronta, até um pouco não, totalmente um pouco desarrazoada, a meu ver, porque não há justificativa para estabelecer, não conheço justificativa, porque a data de 31 de março. Então, ao meu ver, um dos principais argumentos é que ela viola a Constituição Federal justamente nisso, que viola o princípio da igualdade na medida que não existe um fator discriminante justificável para que seja estabelecida essa data. De acordo com essa psicopedagoga, a idade da criança não determina em nada os aspectos de capacidade cognitivos. A idade não determina se a criança deve ou não entrar no primeiro ano. Até porque a LDB diz que uma criança deve frequentar o primeiro ano até no ano que completa 6 anos de idade. Só após essa resolução que veio determinar que é até o dia 31 de março. Mas pela experiência, pelos alunos que a gente acompanha na educação infantil, existem crianças que completam 5 anos ou que vão completar 6 anos depois de março e são crianças que estão bem, tanto no aspecto cognitivo, psicomotor e socioafetivo. A liminar tem efeito para todas as instituições de ensino infantil dos municípios de Bom Jesus, Cajazeiras e Cachoeira dos Índios. Se alguma escola se recusar a matricular uma criança de 6 anos com base em uma das resoluções contestadas, os pais devem procurar imediatamente o Ministério Público Estadual. Segundo a promotora de justiça Flávia Cesarino, esses estabelecimentos serão punidos por descumprimento de ordem judicial. A escola, os pais de aluno, na verdade, eles podem procurar o Ministério Público, informar o que está acontecendo, porque, na verdade, a escola, ao proceder dessa forma, ela está confrontando, ela está desobedecendo uma decisão judicial. Então, aí ela vai ter que arcar com multas diárias, enfim, com diversas formas coercitivas pela desobediência à tutela antecipada concedida nessa ação. A Procuradoria-Geral da República ajuizou a ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental de número 292, junto ao Supremo Tribunal Federal, com pedido liminar contra normas do Conselho Nacional de Educação que restringem o acesso de crianças à educação básica e gratuita.
O objeto dessa ADPF é a Resolução 6 de 2010 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que estabelece a exigência de 4 anos completos até 31 de março para o ingresso no primeiro ano do ensino infantil. E a Resolução de número 1, também de 2010, que exige 6 anos completos até 31 de março para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental. Para o Ministério Público Federal, essas regras violam a Constituição e dão um tratamento discriminatório para as crianças nascidas depois de 31 de março. No próximo bloco, não perca a entrevista com o promotor de justiça, João Geraldo Barbosa, que vai falar do trabalho do Ministério Público na defesa dos patrimônios histórico, artístico, cultural e urbanístico.